Este é o primeiro vídeo de uma série especial. Aqui, vamos contar a história da Bíblia do começo ao fim, livro por livro, capítulo por capítulo, em formato de narrativa. Uma jornada completa, atravessando promessas, conflitos, quedas e redenção. E tudo começa aqui, com o Evangelho de Mateus. A origem do rei. A história começa com uma longa linhagem, mostrando que Jesus vem da família de Davi. Maria, ainda virgem, engravida pelo Espírito Santo. Um anjo aparece a José e diz: aquela criança vem de Deus. Seu nome será Jesus, aquele que salvará o povo. O nascimento e a fuga. Sábios do Oriente seguem uma estrela até Belém. O rei Herodes, com medo de perder o trono, planeja matar o menino. Avisados por Deus, José e Maria fogem para o Egito. Herodes manda matar crianças inocentes. O mal já tenta destruir Jesus. O início da missão. João Batista surge no deserto, chamando o povo ao arrependimento. Jesus vem até ele e é batizado. O céu se abre. O Espírito desce como pomba, e uma voz declara: este é o meu Filho amado. Tentado nas sombras. Jesus passa 40 dias no deserto. O diabo tenta enganá-lo com poder, fama e riquezas. Jesus resiste. Depois disso, começa a anunciar: o reino de Deus chegou. Ele chama seus primeiros discípulos. O reino é diferente. Jesus ensina que os humildes, os misericordiosos e os que sofrem são bem-aventurados. Ele fala de amor, perdão e pureza do coração. Aqui, o reino não funciona como o mundo, onde o mais forte vence, mas onde o coração transformado é o mais importante. O que Deus vê. Jesus alerta sobre a hipocrisia religiosa. Ensina que a fé não deve ser exibida, mas vivida em segredo. Ele ensina a oração do Pai Nosso e fala para não viver dominado pela ansiedade. Deus conhece cada necessidade antes mesmo de ser pedida. Duas escolhas. Jesus ensina a não julgar com dureza e a tratar os outros com misericórdia. Fala da porta estreita, que poucos escolhem, e da casa construída sobre a rocha. Quem ouve suas palavras e pratica, permanece firme quando as dificuldades chegam. Autoridade sobrenatural. Jesus começa a realizar sinais poderosos. Ele cura doentes, toca os rejeitados e acalma uma tempestade apenas com a palavra. Demônios fogem diante dele. Fica claro que ele tem autoridade sobre a natureza, a doença e o mundo espiritual. O médico das almas. Jesus perdoa pecados, algo que só Deus pode fazer. Ele chama Mateus, um cobrador de impostos rejeitado pelo povo. Jesus anda com pecadores, cura enfermos, ressuscita mortos e mostra compaixão. Sua fama cresce e a oposição também. Enviados. Jesus envia seus discípulos para anunciar o reino de Deus. Ele lhes dá autoridade e propósito, mas também os prepara para rejeição, perseguição
e sofrimento. Seguir Jesus não seria fácil, mas a missão valeria a pena. Dúvidas e descanso. João Batista, preso, começa a duvidar. Jesus responde mostrando suas obras. Ele então faz um convite que atravessa os séculos. Venham a mim, todos vocês que estão cansados. O confronto. Os líderes religiosos passam a acusar Jesus. Questionam seus milagres e sua autoridade. Jesus alerta sobre o perigo de um coração endurecido que rejeita a verdade mesmo diante das evidências. Mistérios do Reino. Jesus começa a ensinar por parábolas. Fala do semeador, do joio, do tesouro escondido. O reino é revelado aos que têm ouvidos para ouvir, mas permanece oculto para os que fecham o coração. Medo e fé. João Batista é morto. Jesus sente a dor da perda. Mesmo assim, alimenta multidões, anda sobre as águas e chama Pedro a caminhar pela fé. Pedro começa bem, mas afunda ao duvidar. O que realmente contamina? Jesus confronta tradições religiosas que colocavam regras acima das pessoas. Ele ensina que o que contamina o ser humano não é o que entra pela boca, mas o que sai do coração. Palavras, intenções e atitudes. Ele atravessa fronteiras, cura enfermos e liberta pessoas rejeitadas pela sociedade, mostrando que a graça de Deus alcança até aqueles que muitos desprezavam. A revelação. Pedro declara com convicção: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus confirma essa revelação, deixando claro que não veio apenas como mestre, mas como o Messias esperado. Em seguida, ele fala de forma direta sobre seu sofrimento, morte e ressurreição. O caminho à frente não será de glória imediata, mas de cruz. Glória revelada. Jesus leva alguns discípulos a um monte e diante deles é transfigurado. Sua glória aparece por um breve momento, revelando quem ele realmente é. Uma voz do céu confirma sua identidade. Ainda assim, Jesus lembra que antes da vitória final, o sofrimento faz parte do caminho. O valor dos pequenos. Jesus ensina que no reino de Deus, a grandeza não está no poder, mas na humildade. Ele chama a atenção para o cuidado com os pequenos, os fracos e os esquecidos. Fala sobre perdão sem limites e alerta sobre a responsabilidade de amar e proteger uns aos outros. O preço do reino. Jesus fala sobre casamento, riquezas e escolhas difíceis. Ele mostra que seguir o reino exige renúncia e disposição para abrir mão do que ocupa o lugar de Deus no coração. Nem todos estão prontos para esse chamado. O reino não é justo como o mundo. Jesus ensina que Deus age pela graça, não pelo mérito humano. O reino não funciona como sistemas de recompensa do mundo. Mais uma vez, ele anuncia sua morte, preparando os discípulos para o que está por vir. O rei entra.
Jesus entra em Jerusalém montado em um jumento. A multidão o aclama como rei. Pouco depois, ele confronta o templo e denuncia a corrupção religiosa, mostrando que seu reinado é diferente do esperado. Conflitos finais. Líderes tentam prender Jesus em armadilhas com perguntas difíceis. Ele responde com sabedoria e resume toda a lei em 2 mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo. Alerta sombrio. Jesus denuncia publicamente a hipocrisia dos líderes religiosos. Suas palavras são duras e diretas. Ele anuncia que o juízo se aproxima para aqueles que distorcem a verdade. O fim anunciado. Jesus fala sobre o fim dos tempos. Guerras, enganos e perseguições acontecerão. Ele alerta seus seguidores a permanecerem vigilantes e firmes até o fim. A última chance. Jesus conta parábolas sobre preparo, responsabilidade e fidelidade. No final, cada pessoa será confrontada por suas escolhas e atitudes. A traição. Jesus celebra a última ceia com seus discípulos, sabendo o que está por vir. Ele é traído, preso e abandonado. Mesmo assim, aceita o sofrimento em silêncio. A cruz. Jesus é julgado injustamente, torturado e crucificado. O céu escurece. O véu do templo se rasga. Ele morre. A vitória. No terceiro dia, o túmulo está vazio. Jesus ressuscitou. Ele aparece aos discípulos e os envia ao mundo para contar essa história. Essa história não termina aqui. O que você acabou de ouvir é apenas um capítulo de uma narrativa que atravessa gerações, promessas, conflitos, quedas e redenção. Nos próximos vídeos, seguimos avançando, livro por livro, capítulo por capítulo, revelando o que veio antes e o que ainda está por vir. Aqui, tudo começou com o Evangelho de Mateus, o primeiro livro entre os 27 livros do Novo Testamento. A jornada continua.